E a Estamos a imagem, como gravar, é que... Vitor. Ok, ótimo, pronto, Olha, vamos a isso. ouves aí a minha voz, não é? Perfeitamente, tudo na Pronto. maior. E a imagem também. Então arrancamos já com a entrevista, vamos direto já ao ponto essencial. Ok, Aquele guião que te enviei, só para dizer que aquele guião que te enviei é apenas de orientação, para o depois, ok. até para me poupar trabalho, Vitor, porque depois sabes que não É, é. exatamente, e também é Então, bom para mim para me organizar. então eu vou-te dar. O primeiro é livre, se quiseres isto. A primeira pergunta é quem tu és, Ok, como é que tu responderias isso, quem tu és, ok, a tua, um bocado da tua vida, dás muito por geral, não é? Não é propriamente uma entrevista biográfica, não é? sim, Mas ok, está à vontade, eu tenho todo o ok, tempo e disco ok, aqui para gravar, Vitor, estás à vontade. ok, tudo na maior. Depois, a tua biografia dentro desta coisa do digital, se andaste nos IRCs, o que é que isto, esta revolução, esta mudança, o que é que Ok, seja, está, não é? ok, Que esta mudança ok. está. Isto são as duas primeiras, e por fim, uma pergunta mais de caráter pessoal, e é o que é que te faz mover? Ok. O que te faz mover não é provavelmente a tua profissão, não é dizeres eu sou Mas guitarrista, sou aqui, músico, mas aqui nas redes sociais, não é? e na tua vida, quer dizer, também um bocado na Ok, tua vida. O que é que te faz ok, mover? O que é que te faz viver? ok, Portanto, ok. esta é a primeira Então, parte, Vitor. ok, Depois, a segunda, já são três questões, que depois são três tópicos. Se quiseres está avançar, bem. podes avançar para ele. São três Uhum. ideias, muito simples. A primeira é a relação com esta estranheza virtual, real, interação, interatividade. O que é isto? De não estar, e eu não estar diretamente a olhar-te nos olhos, não é? Ok? O que é isto? O que é que há de estranho nisto? Ok, Podes dizer a partir da tua experiência, não é? A segunda é ligação fraca, ligação forte. É muito uma questão debatida aqui, que é saber que isto, a internet propicia muitas ligações fracas, não é? E que não propicia ou torna difícil a ligação forte, que normalmente, dizemos, acontece mais na vida real. Entendes a questão? ah, mas em relação Aqui no da minha... Facebook. Como é que Ok, tu no Facebook, porque tu podes dizer assim, não vale a pena, são ligações fracas, isto, como muita gente se queixa aqui, ok, porque ok. não Então, vou perder tempo. mas olha, E a eu estava... terceira, que era só o que Ah, me interessava, Vitor, só a terceira, e termino já, e é que me interessa mais, porque as duas anteriores estão relacionadas com a terceira, que é o que eu chamo uma espécie de novo ativismo. Há uma espécie de novo ativismo. Muitas vezes não se sabe, mas já se cheira, não é? Cheira-se. sim, ok, E esse novo ativismo está a passar muito pelas redes sociais, pelas estas redes digitais. ok, E como é que ok, tu vês isso, a tua experiência? E eu ok. agora calmo e dou-te Não, a palavra. não, não, E isso já agora, foi... Vítor, um grande obrigado pela tua contribuição. Não, eu é que agradeço. Não, e foi bom para, porque assim foi uma espécie de resumo da materialidade, mas o que eu ia pedir ajuda é, no sentido de, uma vez que tens isso na cabeça estruturado, não é como se fosse uma composição, eu sei como isso é, porque eu, se fosse agora dar um concerto e tivesse que dirigir uma ópera, não sei o quê, eu sabia tudo, desde o primeiro minuto até o último minuto. Então, o que eu ia pedir é, eu, eu sei qual é a primeira pergunta, que é tentar descrever o que eu sou, ou o que é que eu acho que sou para mim, não é? E assim. E depois lembro que logo na segunda era uma espécie de uma, não era logo uma pequena biografia, ou não, qual era que era, tu Era mais a dizias, tua experiência de contato com as redes. A primeira é um coisa, bocadinho a tua biografia, não é? e Automaticamente vais depois fazer a tua biografia. ao falar de mim, Sim, a biografia que eu digo é, não é a parte formal, porque aí eu já tenho muita informação ok, relativamente a ti. É um bocadinho o teu percurso percurso nas paralelo. redes sociais, Sim, percurso nas redes sociais. o currículo invisível, disse, o pessoal da educação fala do currículo invisível. Ok, Sim, então é isso que eu te sim. Mas ia para a tua pedir. vida, ainda na tua Ok, vida. E então depois, eu ia... a tua trajetória nas redes, a tua biografia neste Ok, mundo digital. pronto. Então o que eu ia pedir é que, que servisses um bocado de, como é que se diz, de maestro, ok?
e eu respondo, se calhar às vezes posso até ir para outros sítios assim, e de vez em quando tu dizes, ok, e quanto a então aí, e vais-me levando para essas questões todas, ok? Posso só fazer uma recapitulação, por exemplo, nessas partes, Ok, recapitulo um bocadinho, tenho feedback, se eu compreendi bem o que tu disseste, sim, para acertar, e eu faço um resumo, tento fazer um pequeno resumo, um ok, apanhado, e depois ok, retomamos, ok? Pode ser assim? ok. Ótimo. E sobre, portanto, a primeira pergunta tu dizias é quem sou eu, não é? E para eu responder um bocado o que é que eu sinto que sou eu. Isso, isso. Mas nesta resposta também está excluído a minha parte musical, profissional e é mais a das redes ou... Não, 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 eu queria em geral, eu queria saber o que tu és fora das redes, entre Ok, aspas, ok? ok, Quero saber quem é o Vítor Rua fora das redes, ok, não é? ok, Para ok, saber se muitas vezes a forma de estar na rede ok, é é capaz de igual ter a então. ver. Eu não quero Ok, correlações, não é aquelas correlações muito analíticas, estás a ver? Eu ok, quero é um ok. indício. Um Hum. indício. Mas o ponto Então, fundamental, deixa-me, Vítor, o ponto fundamental que eu queria destacar, que é a minha, digamos, objetivo geral, é o último. Tudo vai claro, conduzir à questão do novo exatamente. integralismo, do teu perfil Ok, que eu posso usar. ok, Força, ok, muito bem. força. Então pronto, vou tentar então responder, não sei se é essa a intenção, mas vou tentar responder de uma forma simples e de uma forma quase como se estivéssemos a falar mesmo sem ser por um ecrã, como se estivéssemos. Num café, num eh, café. exatamente, no café. Eh, eu, a pergunta, quem sou eu? Eh, Normalmente costuma-se responder com um nome, com palavras, não é? Costuma-se dizer assim, o meu nome é Vítor Manuel Ferreira Rua, tenho 53 anos, nasci em Mesofrio, por acaso é engraçado logo aí nessa parte quando uma pessoa, quando no meu caso tenho que dizer onde nasci, acontece logo uma coisa curiosa porque na realidade eu nasci em Mesofrio, mas os meus pais já viviam no Porto já há muito tempo. E o que acontecia era que a minha mãe tinha que naquele tempo, aquele já era uma parteira, não é? Uma amiga lá que trabalhava no campo, uma camponesa, não é? Mas era a que tinha tido o meu irmão mais velho e a minha irmã e o outro meu irmão, e então também me quis ter a mim. E os médicos no Porto diziam que loucura, Dr. Eugênio, então, temos aqui os melhores hospitais, que isso é uma loucura, mas ela não ouviu e lá foi. E portanto, estava a senhora no campo às 5 da manhã a tirar cenouras, a arrancar cenouras e chamaram-na e depois veio-me arrancar a mim e depois voltou a ir arrancar cenouras. Isto para dizer que eu só, na realidade, nascimos ao frio, mas só nasci mesmo, ou seja, eu fui lá nascer, estive lá 5 dias, ou 6, ou 7, ou 8, e voltei para o Porto e sempre vivi no Porto e assim, pronto, e por aí fora. Mas eu gosto de dizer que sou, quando me perguntam o que é que eu sou, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que sou um animal. E isto porque eu tenho grandes problemas com a palavra humano, porque acho que é uma palavra que nós inventamos e criamos para, de certa forma, pronto, claro, é lógico, eu percebo a razão das classificações, taxonomias e etc., mas de certa forma, até nos dias de hoje, uma situação um bocado singular, não é? Assim, estilo humano, estamos sempre a falar, que eu já nem falo naquele passado presente de que uma pessoa vai à FNAC e vê a história do homem, ou em vez de história da humanidade, ou o homem inventou a roda em vez do humano inventou a... Portanto, são pequenas coisas, mas que eu acho que podem ajudar, se forem corrigidas assim, a melhorar certos... Mas quer dizer, uma das coisas que eu penso é, como pessoa, o Jorge Lima Barreto, por exemplo, dizia muito a frase do Joseph Beuys que era arte é vida e vida é arte. Uh, e, e eu, quer dizer, acredito muito nisso, mas por outro lado, depois parece que aparece um paradoxo que é, por exemplo, muitas pessoas dizem,
já uma coisa constante ao longo da vida, em discussões sobre arte e estética e assim, que é, muitas pessoas me dizem o seguinte, dizem-me assim, que muitas pessoas não conseguem distinguir a obra do criador. E então dou um exemplo, por exemplo, se acham que a pessoa, vamos supor, um cineasta, é uma pessoa má, vil, que se calhar até foi acusado, e é verdade, de atos assim vis, sei lá, vamos supor, pedofilia. Violentos, atos violentos, não é? Atos Exatamente, violentos. exatamente. Por exemplo, depois não conseguem distinguir da obra, do filme que estão a ver, porque pensam naquela pessoa e a partir daí já não lhes interessa quase sequer dar uma chance à obra, porque eu, por exemplo, já não sou assim. Por exemplo, eu penso assim, o Jesualdo, o compositor Jesualdo, ele matou a mulher e o amante, não é? Apanhou a mulher e o amante e creio, agora não tenho a certeza do número das facadas, mas quer dizer, creio que matou ambos com 50 facadas, quer dizer, matou a mulher tipo com 50 facadas e o amante com 50 facadas. E saiu e foi escrever uma das missas mais importantes da história da música ocidental e uma das coisas mais inacreditáveis de uma beleza quer dizer, e depois por vistos parece que se arrependeu e ficou o resto da vida numa espécie de uma meditação e assim. Mas vamos supor que não se arrependia e que saía a rir-se e tinha composto na mesma missa e tinha feito continuar. Eu não estou a dizer que acho bem ele ter matado ou não ter matado, ou acho que que ele deixa de ser mau por compor bem música. O que eu acho é que tudo faz parte, uma coisa faz parte da outra e é impossível separarmos uma coisa da outra. E, por exemplo, se um escritor escreve um livro sobre coisas terríveis, sei lá, de um serial killer que viola crianças e não sei o quê, isso não significa que o escritor seja propriamente o personagem do livro, até pode ser, por exemplo, o David Lynch, que faz aqueles filmes alucinantes, como o Eraserhead ou Blue Velvet, assim. Eu fui ver uma conferência dele aqui em Lisboa e ele, 90% da conferência, esteve a falar na importância da meditação, a meditação nas escolas e que se devia meditar e que a meditação era a solução para os problemas da humanidade. Até tem um livro, ele tem um livro, não é? Há um livro dele exatamente sobre a relação entre cinema e meditação. Lembro, há um livro. Não sabia, mas pronto, então agora entendo porque é que falou 90% do tempo sobre E que mudou a meditação. vida dele, e que isso mudou a Ah, vida dele. De facto, essa pronto. meditação afeta. Pronto, lá está. Ora, por exemplo, vamos imaginar que eu, por uma espécie de preconceito, via os filmes dele, aquele filme Eiras não sei o quê, e achava, não, esta pessoa tem que ser uma pessoa com a cabeça toda desarranjada Completamente, completamente. e deixava de usufruir a obra dele porque, ou o contrário, ou vice-versa. Pronto, isso por um lado. Por outro, como músico, foi uma coisa bem cedo, eu lembro que bem cedo quis ser músico e senti que era músico e também bem cedo compreendi e comecei a entender quem não era músico. E por coisas muito simples, a intuição. Por exemplo, para mim a intuição é das coisas mais importantes na minha vida, ao longo da minha vida, e creio que tomei decisões por intuição, chamemos assim, que foram positivas para mim e também por intuição muitas vezes me protejo quer de pessoas, quer de situações e de coisas assim. E dou muita importância à intuição e assim. E acho sempre espantoso como é que nunca se fala de intuição. Eu, por exemplo, andei na escola, andei depois no ciclo, e depois andei no liceu, e depois até andei na licenciatura e até andei no mestrado. No António Nobre, não é? No António Como? Nobre. No António Nobre. Ah, Exato, exatamente. António Nobre. Estou a dizer que tu E, andaste no liceu do António Nobre. não, foi no Garcia da Horta. Então era do Dom Manuel II. O Dom Manuel II era o meu irmão mais velho, andou no Dom Manuel II e a minha irmã no Carolina, que era em frente. Também a minha irmã também. O Joquinha que levos, que foram lá Ah, no dia, lembras?
Ok. Grandes malucos. Eu tive sorte que o Garcia já era mais avançado e foi o primeiro a ser misto e essas coisas assim. Foi. Exatamente. Bom, desculpa lá este intervalo. Não, até agradeço. Mas já fizeste-me lembrar bons tempos e eu não... Claro. E quer dizer, eu fiz esses anos todos e andei esse tempo todo e não me recordo uma vez algum professor ou alguém dizer assim, hoje vamos falar de intuição, ou o que é que pensam de intuição, ou você... Não, se calhar a única vez, ou as únicas vezes, que eu ouvia a palavra intuição, era talvez em aulas de ciência, ou qualquer coisa, em que... ou qualquer coisa assim, em que de repente dizia assim, não sei o que, os animais têm intuição, os animais não sei o que, eles reagem por intuição, os animais por intuição, e ele fez coisa, pisa-se ele por intuição, era tudo os animais, ou seja, a falar-se de intuição era quase sempre referente aos animais não humanos, não é? Pronto. Ou então há poesia também. Exato, claro, exato. Em aspecto filosófico, claro, isso sim, claro que. E na poesia, é lógico, claro que deveria haver um lugar muito importante, de certeza absoluta, ainda bem. Mas no ensino, na pedagogia, é uma coisa que não. Quer dizer, não, é os animais têm intuição, reagem por intuição. E eu acho inacreditável como é que isso é possível, sendo, para mim, a intuição uma das coisas fundamentais na vida de uma pessoa. E eu, por exemplo, eu dou sempre um exemplo muito engraçado de um aluno meu, o Gonçalo Falcão, e que ele tinha carro, eu nunca conduzi na vida, ele conduz, e então ele conduzia-me, íamos sempre assim passear e para muitos sítios, e ele a conduzir e eu ao lado, não é? No lugar ao lado. E então, por exemplo, quando íamos para sítios que nem ele nem eu conhecíamos, não é? De repente, por exemplo, íamos assim e de repente chega uma estrada e há duas estradas. E ele começava assim, Vítor, para onde vou, para onde vou, para onde vou? E eu dizia, esquerda. E ele ia pela esquerda e acertava-se, não é? E depois outro dia, direita, e acertava-se. Até que isto ao longo dos anos, não é? E ele um dia diz-me assim, é incrível, eu acho isso inacreditável, que é incrível, você acerta sempre nessas coisas, tem uma intuição incrível. Eu falho sempre. E eu disse assim, mas Gonçalo, você falha sempre porquê? Como é que você raciona? Eu é assim, é por ali, pela direita. Mas depois pensa assim, não, não pode ser assim tão fácil, então é pela esquerda. E eu disse assim, pois o seu erro é esse, você, aí já está a pensar, já não é intuição. E por isso é que eu dizia que ele falhava e assim. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, por exemplo, esta estranheza da falta de informação ou de ensino ou de se falar sequer sobre intuição às pessoas desde cedo e de bem cedo tentar-se... Porque, por exemplo, será que se pode ensinar, evoluir, estudar, analisar a intuição, se poeticamente se pode falar, como tu disseste, se poeticamente se pode falar da intuição, eu não, acho que os poetas são sempre as pessoas mais fantásticas para falar seja do que for. Eu gosto mais quando é um poeta a falar de música e a descrever uma composição, uma peça musical, do que quando é um musicólogo, a não ser que seja muito bom musicólogo e que já se confunda quase a poesia com a musicologia. Porque senão é assim, o musicólogo é ouvimos um compasso 3x4 de coisa, não sei o quê, ritmo, polirritmia, não sei o quê, e o poeta em 3 palavras descreve tudo o que o outro não conseguiu em 10 parágrafos, ou não sei o quê, não sei o quê. Pronto. E se um poeta pode falar da intuição, então é porque se pode estudar, analisar, evoluir, aprender, se calhar há ferramentas para nos ensinar a sermos mais e menos intuitivos, se calhar há ferramentas como há, por exemplo, métodos para a mnemónica, não é? Para a memória, para aqueles atores ou pianistas ou músicos que têm que decorar horas e horas de texto e de coisas, eles têm que ter técnicas para mnemónica, não é? Técnicas para memorizar aquilo tudo. E assim. Da mesma forma, eu acho que pode haver e deve haver, de certeza, métodos, exercícios, técnicas para nos desenvolver a intuição.
E se isso acontecer, não quero estar a parecer como o David Lynch a pedir meditação, meditação, mas acho que se isso acontecesse, também era uma grande melhoria, mesmo na relação social entre as pessoas. Mas o mais engraçado é que isso acontece diariamente e nós é que parece que não queremos dar atenção a isso. Porque desde que nos levantamos e vamos ao café, e chegamos ao café e pedimos um small, não sei o que e tal, a pessoa ao lado que nos deita um olhar estranho, uma pessoa olha assim, este gajo, não sei. Quer dizer, nós estamos constantemente a fazer juízos de valor, muitas vezes sem falarmos com as pessoas, quase sem olharmos para as pessoas, e como é que isso é feito? É pela intuição, que é intuitivamente e uma leitura facial, de gestos, de tudo, seja lá o que for, mas é uma intuição que nos leva, pronto. E isto para dizer que a intuição faz parte, é muito importante para mim. E dir-se assim, e de que forma é que isso é importante na tua vida, naquilo que tu és, não é? Ou mesmo também na tua relação com a tua música e a tua profissão e assim. Eu podia tentar responder por mim a essa pergunta, mas acho que me ia perder em curvas e contra curvas. E prefiro então, por exemplo, uma coisa que se calhar por muito um bocadinho que demora, é muito mais resumido e se calhar define de uma forma muito superior do que eu poderia dizer por palavras minhas, que é, ainda por cima, porque junta os dois mundos, ou seja, junta o meu mundo musical, profissional, que desde os 9, 10 anos sou profissional e que vivo da música, comecei a ganhar dinheiro com a música, até também ao tal lado que eu estava a falar da intuição e a importância que a intuição tem, não só na vida do dia-a-dia, social de todos, como também na música e como é que elas se interagem. E então a história é muito simples, havia um templo budista, há muitos mil anos atrás, um templo budista que era especializado em música, o templo, como cá nos ocidentes, as igrejas ocidentais do canto gregoriano naquele tempo. E eles eram especialistas, ainda por cima, num instrumento, a flauta, que no Japão é o shakuhachi, pronto, e eram especialistas nesse instrumento. E então o que é que eles faziam? De tempos a tempos realizavam um grande festival que mandavam vir monges budistas de outras aldeias e assim, para virem mostrar as suas técnicas e assim. E então houve um desses festivais nesse mosteiro e estava tudo muito ansioso porque vinha um grande mestre de uma aldeia distante, vinha um dos maiores mestres que era considerado que tinha inventado uma nova flauta e, portanto, também uma nova técnica para tocar o shakuhachi e assim, e estavam todos muito ansiosos por o ouvir e por contactar com ele e assim. Então chegou o dia de concerto, começa o concerto, um a um eles iam chamando os monges para tocar, e eles tocavam, até que finalmente chamam esse tal mestre para tocar, ele sobe, pega na tal flauta dele e toca a mais bela melodia que alguma vez alguém ouviu e no fim fez-se um silêncio tremendo e o monge mais ancião disse assim, Deus falou. E toda a gente e foram falar com ele, a dizer que fabuloso, assim, e imediatamente se reuniram a dizer, nós temos que aprender com este tipo, temos que mandar um aluno nosso, um discípulo, para ir aprender esta técnica com ele, porque não podemos perder esta oportunidade e assim. E imediatamente escolheram um jovem monge, jovem porque para ter tempo para aprender e assim, mas também ao mesmo tempo já muito virtuoso, já tocava. Pronto, e então mandaram-no de manhã, perguntaram se podia ir com ele aceitou ser mestre dele, e lá partiram os dois para a aldeia, o mestre e o aluno e assim. Chegaram lá, e ele disse, então amanhã a aula é às tantas horas, vem aqui ter a minha casa e tal.
e deu-lhe uma melodia muito simples, assim, uma coisa muito simples para ele aprender. Dizem, olha, o que eu quero que tu aprendas é isto. Tiririririri. E ele ficou assim admirado porque a técnica dele já era muito maior assim para... Polida, não é? Pronto, mas aceitou o que o mestre lhe dizia e foi para casa. E chegou a casa e fez aquilo assim 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. E para ele aquilo parecia-lhe simples, achava que já estava bem e pronto, ok. E então lá chegou, outro dia, o mestre disse, ok, então aqui está, então sempre estudou aquilo que eu disse, ele disse, sim, então faz favor de tocar. E ele toca a melodia e o mestre fica assim em silêncio e diz-lhe assim, falta algo. E ele fica assim, falta algo, então eu vou estudar mais, vou de coisa. E então foi para casa e nem dormiu, ficou o dia inteiro a tocar, a repetir a frase, coisa, que e tal. Assim. Outro dia lá chega a hora da aula, chega lá, assim cansadíssimo e coisa, que toca a frase e o mestre diz falta algo. E ele aí fica desesperado e diz, então eu vou praticar, prometo que vou praticar e coisa, mestre, desculpe e tal. E está uma semana sem comer, sem dormir, a praticar coisa. Chega lá, já coisa, toca e ele diz, falta-lhe algo. Pronto, aí foi a loucura, ele achou que era uma vergonha, perdeu a face, não sabia como é que havia de dizer aos mestres dele, da aldeia dele, que não estava a conseguir aprender com o mestre e meteu-se no saquê, tornou-se um alcoólico e pronto, e abandonou tudo e em vez de retornar para a aldeia foi viver para uma montanha perto da aldeia, mas assim para cima de uma montanha e nunca mais quis ter contacto com ninguém porque exatamente, a humilhação era total e o fracasso, sentia-se um fracassado e que tinha fracassado a missão e assim. Mas isto tudo tínhamos esquecido que logo no primeiro dia, quando o mestre lhe diz para ir aprender a melodia, o mestre deu-lhe uma das flautas dele, das tal flauta nova, que exigia uma técnica nova para se tocar e assim. Pronto. E então, como eu disse, lá ele vai e fica isolado, ermita, assim, a viver na montanha, assim. Pronto. E passam-se anos e anos e anos, até que finalmente no mesmo mosteiro resolvem fazer outro festival dedicado à flauta, né? Voltam a convidar, e há um monge, assim, já muito ancião, que diz assim, mas espera aí, há um flautista que mora ali em cima, na montanha, que ele era um dos maiores, ele foi para aprender com aquele mestre e tal, e ele, mas ele parece que já não está, não, mas não, tem que ir lá convidar, porque ele... Bom, lá mandaram alguém convidá-lo, coisa lá assim. E um dia lá chegam lá em cima, batem-lhe à porta, lá a porta e dizem, olha, os mestres tal, mandaram coisa, vai ver o festival, não sei o quê. E ele olha para aquela pessoa quase como um olhar daquele género que passa a pessoa e olha para o infinito e sente que não tem nada a perder, já perdeu tudo e aceitar ou não aceitar já nada significa para ele naquele momento e quase sem pensar pega na primeira flauta que está na porta e sai com o mensageiro e vai lá e resolve aceitar. Quer dizer, ele nem diz sim nem não, ele automaticamente sai e coisa. E lá foi. E foi, e chega, e fica toda a gente assim, portanto, muito, é aquele, o mestre, tal, não sei o que, tal, né? E ele encolhido assim num canto, à espera, vão chamando os diferentes, até que finalmente chamam e ele sobe ao palco e quando vai a pegar na flauta, percebe-se que pegou na flauta que o mestre lhe deu, a nova flauta, e que ele nunca tinha tocado. Mas é como eu digo, ele já não tinha nada a perder, não,
quer dizer, nem isso o pôs mais ou menos nervoso. Ele nem estava nervoso, já tem um estado de... E então ele pega na flauta e toca a melodia que o mestre lhe pediu para tocar. E no fim faz um silêncio e o monge ancião diz: Deus falou. Pronto. Volta, se calhar volta ao mesmo ciclo, não é? Exatamente, exatamente. Volta tudo é uma história sem fim, não é? Exatamente. E esta história é uma história que eu gosto muito e que acho que ensina muito e que diz muitas coisas sem as referir quase, e que tudo tem a ver com isto da intuição e que era que se calhar o que lhe faltava também, e o que é o arriscar, a surpresa, a improvisação, e que tudo isso faz parte é como se fosse um folder, que a intuição era um folder, e dentro desse folder estão outros pequenininhos folders como improvisação, chance, aleatório, coisas assim que fazem parte, mas pronto, isso para mim, para contar que acho que como pessoa dou muita importância à intuição. Acho que às vezes quando falho, entre aspas, ou quando erro, entre aspas, ou quando por vezes se calhar escolho caminhos que depois vejo mais tarde que provavelmente não deveria ter escolhido. Não estou a dizer isto naquele sentido, se pudesse voltar atrás, não, estou a dizer só, uma pessoa aprende com os erros, não é? Mas estou a dizer, quando isso acontece, muitas vezes quando penso assim, estilo, onde é que falhei, volto sempre ao instante em que eu disse assim, eu tive este pressentimento e não acreditei nele, ou não o segui, ou assim, estilo. Exatamente, pronto. E por isso é que demorei algum tempo nesta parte da intuição, porque pode parecer uma coisa que não responde a uma pergunta assim, estilo quem sou eu, não sei quem, eu não sou intuição, mas eu sinto que devo muito à intuição, gostava de ver ainda mais e gostava de dar muita importância e gostava que me ensinassem e gostava de ter aprendido e gostava que existisse formas de se trabalhar a intuição. E isto porque também, já agora só um pequeno parênteses, porque quando li e vi o pouco que li, o pouco que vi sobre esta nova ciência dos campos mórficos, que estudam os campos mórficos e assim, por exemplo, o que é que eles fizeram os cientistas? Eles, a primeira coisa que repararam ou que deprenderam foi que iriam, exatamente como eu disse há bocado, aquela relação mental que nós fazemos de intuição, animal, animal, intuição, até eles disseram assim, se queremos estudar se existe algo que une todos os seres e que une uma espécie de um ADN que nos liga a todos e assim, e isso seria fantástico acreditar que isso possa ser verdade, porque explicaria muitos fenómenos como, por exemplo, até os períodos, não é? Assim, dizer-se assim, o romantismo, o impressionismo, como é que em todo o mundo, ou pelo menos no mundo ocidental, a determinada altura se está a pensar de uma mesma forma e assim, pronto. Mas isto para dizer que se acreditarmos nisso desse ADN que une os seres todos dos campos mórficos, eles pensaram, então vamos ter que estudar, se calhar, e analisar casos com animais não humanos e assim. E então foi isso que fizeram. E começaram a pôr anúncios assim de seres humanos que tivessem experiências ou assim com animais. E um deles era uma senhora que apareceu a dizer que lhe acontecia o seguinte. Ela saía às 8 da manhã em Nova Iorque numa rua muito barulhenta, e vamos supor a Quinta Avenida, ruidosa. Saía, por exemplo, às 8 da manhã para ir para o emprego e voltava às 5 da tarde. E o cão ficava em casa. E ela às vezes até estacionava o carro perto de casa, mas outras vezes não conseguia, estacionava o carro longe de casa. E quando ela metia a chave na porta de casa, o cão estava sempre à espera dela na porta. E ela dizia assim, como é que pode ser, com este ruído todo, como é que pode ser o meu cão
saber que eu estou aqui, coisa assim. E depois pensou, se calhar é por ser sempre à mesma hora, pronto. E então levantou esta questão, pois, que tinha essa situação com esses cientistas. O que é que eles fizeram? Instalaram câmaras em toda a casa da senhora. E depois disseram, deram umas instruções no sentido que um dia ela receberia um telefonema e para ela obedecer a tudo o que eles dissessem nesse telefonema. E assim fez. Ela, um dia, tudo era normal, até que um dia, por exemplo, vamos supor, às 8 horas, ela ia para o emprego e recebe o telefonema a dizer, olha, somos nós, não saia já para o emprego. Vai receber um telefonema, em breve, não sei, vai ver. Em breve nós damos tempo. E ela fica à espera, portanto, quebra a rotina, não é? Quebra a rotina. E depois, por exemplo... Exatamente. E 2 horas depois, por exemplo, recebe o tal telefonema e diz assim, olha, em vez de ir para o emprego, venha para a rua tal, apartamento tal, X tal. Pronto. E ela pega no carro, sai e vai ter ao sítio. Quando chega lá, o que é que vê? Vê uma sala com as câmaras todas e está a ver a casa dela. Ela está a ver o que eles estavam a ver, está a ver a casa dela. Está a ver a casa de banho, está a ver a cozinha, está a ver a sala, está a ver os quartos, está a ver tudo. E está a ver o cão. E o cão está a dormir no sofá, de vez em quando levanta-se, vai à casa de banho, ou qualquer coisa, ou comer os biscoitos, e depois volta outra vez para o sofá e deita-se no sofá, e está deitado no sofá. E está tudo à espera das tais 5 horas, que era a altura em que ela deveria chegar a casa. E chega às 5 horas e o cão está no sofá a dormir na maior, sossegadamente, completamente, não se mexe nem um bocadinho. E eles ficam 5, 5 e 10, 5 e um quarto, 5 e meia, 6 menos 20, 6 menos um quarto e o cão nada, a dormir. E eles, pronto, de repente dizem assim, tipo, ok, não tem a ver com a rotina da hora, não sei o quê, pronto, por hoje está tudo bem, olha, ok, olha, por hoje é tudo, pode ir para casa. E ela diz assim, posso ir para casa? E ele diz, sim. E ela levanta-se e o cão levanta-se imediatamente e vai para a porta, imediatamente do cão, naquele preciso momento. E eles ficam a olhar, não é? E ficam a olhar e pronto, isso foi uma das primeiras experiências. Vou só fazer um intervalo, Vitor, só fazer um pequeno intervalo, já agora. A física quântica parece que consegue explicar isso. Parece que há fenómenos de átomos, partículas que estão a quilómetros de distância, milhares de quilómetros de distância, que num certo momento, como se fossem gêmeos separados, e entram em sintonia, entram em comunicação. Eu fiquei espantado quando soube. Pois, mas de certa forma... Isso abala com todas as leis da física. Sim, mas de certa forma explica muitas coisas, não é? Por exemplo... sintonia, não é? Exato, por exemplo, aqueles casos que uma pessoa diz, nós chamamos a isso coincidência, dizemos assim, coincidência, que é, por exemplo, uma pessoa está em casa, agora estás aí em casa e de repente toca o telefone e estavas a pensar num amigo teu que já não vias há 40 anos e de repente toca o telefone e é o amigo que tu não vias há 40 anos e nós dizemos assim, olha que coincidência. Parece que se junta tudo, não é? Parece que tu chegas aquilo, parece que... Exato, mas realmente eu, quando é isso, acho sempre que a palavra coincidência é demasiado leve e fraquinha para descrever um ato tão incrível que é quase como um raio cair 2 vezes no mesmo sítio, que é uma pessoa, por exemplo, neste caso, alguém que não via alguém há 40 anos e que está a pensar nessa pessoa e essa pessoa lhe telefona ou lhe liga ou entra pela casa dentro, quer dizer, eu às vezes então, sou levado a saber isto da física quântica, acho que é mais fácil acreditar numa explicação como essa, mesmo não a entendendo totalmente, do que acreditar na palavra coincidência, assim, que acho que não me explica, que explica algumas coisas vulgares, mas não explica certas coisas mais complexas, não é? Assim, pronto, acho eu. Mas agora só um intervalo, faz-me lembrar uma cena do filme Cronenberg, O Método Perigoso, aquele diálogo entre o Jung e o Freud. O Jung e o Freud. Quando o Jung diz, daqui a 5 segundos uma porta vai bater. Lembras-te dessa cena? Não.
há essa cena, o diálogo, que é a ruptura, é o momento da ruptura, é quando Jung, sim. não é? Como é que se diz em inglês? Reconhece, como é que a expressão em inglês? Agora Ah, esqueçam uma expressão em inglês. reconhecer? Sim, quando uma pessoa toma consciência, em inglês é mais forte. Exato. A realize. I A realize. realize. I Eu acho a realize. palavra tremenda. Exato. Quer dizer, Eu realizei. realiza, quer E dizer, real... realiza no real. Ele Exatamente. apercebe-se nesse momento que entre ele e o Freud não há hipótese. E era Exatamente. essa a tua ideia. Ele Só com uma frase uma do. frase e depois, não é que passado 5 segundos, o Freud está a duvidar, está a dizer, este homem passou-se, quer dizer, Exato. considerá-lo já um esotérico, perdido para a ciência, estás a ver? O olhar do Freud é terrível nesse momento. Exato. Está agitadíssimo, o Jung está agitadíssimo, está a falar, parece que é uma coisa que lhe está a sair do peito, não é? Exato. E não é que é uma porta que se abre, um barulho, e o Will começa-se a rir, estás a ver? Um riso Exato. fantástico, não é? Exato. E o olhar do Freud, não é? O olhar do Freud como incomodado, não é? Estás a ver? Exato. Pois, estou a Então, ver isto é que só este é pequeno uma. intervalo que eu acho que Não, mantermos aqui, olha, mantermos aqui um bocadinho desse filme, não é? exatamente, deve ficar. Alternarmos com cenas. Exatamente, fica muito bem. Porque eu, olha que isto não é propriamente, eu estou a fazer um pós-doutoramento, mas eu não tenho, eu comecei com o cinema muito cedo. Eu andei Ah, no microcine, lembras? Super 8. exatamente. Portanto, eu fazia experiências muito malucas com os filmes, sabes como é que O dá Palolo, Palolo, eu aprendi muito com o Sim, Palolo e o Palolo trabalhava muito, fez o filme Home também em Super 8 e como a Norma McLaren, como a McLaren ele riscava filme e essas o coisas. fotograma, não é? Não sei o quê. Exatamente. Olha, e só para dizer que de facto há essa liberdade. Isto é só Sim, não sim. há. Claro, Pronto, é o teu tempo. claro. Claro. A regra, amigo não empata amigo. É uma regra do Ok. Porto. Não, tudo Portanto, ótimo, tudo portanto, ótimo. eu não te vou empatar. Se tu achares que Não, isto, olha, eu sou do Porto, diz assim, olha, Zé Neves, tu és muito bonita, és um grande intelectual, és um gênio, mas eu não estou para te aturar. estás maluco, nem Ah, pensar. mas é Está mesmo tudo, aquela coisa, sabes como é que é? tá Amigo não ótimo. empata amigo. Claro, está tudo no Portanto, máximo. não há propriamente aqui, eu contigo, se queres te diga, vou dizer muito sinceramente, não te estou a ver como entrevistado, eu como Sim, sociólogo, claro, não é nesse claro, sentido. acho muito bem. Portanto, concordas com a ideia de meter aqui essa parte que eu achei Acho fabulosa muito do teu bem, argumento? acho que fica muito bem. Ok, vamos continuar? Ok, na maior. Vitor, quando quiseres, a qualquer momento, diz, olha, e depois continuamos, porque eu estou sempre por É, aqui. Portanto, é o que eu acho. Eu acho que podíamos agora, a segunda parte, tu dizias antes de descrever o percurso nas redes, qual é que tu querias? Era. deixa-me só recapitular, deixa-me só fazer o recapitular para tu lançar para a Ok, próxima. São 2, 3 palavras, vou ok, tentar. ok, Deixa-me só dizer-te uma coisa. Qualquer pessoa diria coincidência, mas o que tu ok, acabaste de dizer, se me permites, eu vou ter ok, agora fazer alguma claro, ousadia, não, espero que ok. não leves a mal no Não, sentido não, até de superiorizar, não é esse o objetivo, a falar do ok, meu currículo, exato, mas o que tu dizes foi o que eu tentei transmitir naquele artigo sobre a aceleração estética ou estética política. ok, Tu falas de um conceito fundamental em Simondon, que é, ele separa muito bem a obra de arte da sensação estética ou do pensamento estético. Mas até exatamente, diz que podem ser profundamente incompatíveis. exato, pois, E esse ponto é pois, fundamental. exatamente, E eu acho que esse elemento, o que tu chamas, digamos, para Jung, seria uma terapia, exatamente, para Simondon, uma consciência pré-individual, ele também era certo, budista, o Simondon sim, era sim, budista, tinha muita sim, coisa a ver com o budismo. Penso que isso é o que te faz mover na vida, de algum modo. Portanto, sim, essa espécie de terapia estética, chamamos o sim, não o sei que que nome quiser, de dar, é sim, fundamental. E isso tem-te orientado, não só, corrijo-me se estou enganado, sim, não só na tua vida, como é que eu ia dizer, profissional, se sim, pudermos usar esse chavão, sim, não é? Porque sim, profissão e não profissão sim, começam as fronteiras a esbater-se, ainda bem, não é? sim, Mas também atravessa a tua biografia aqui neste meio técnico, não é? sim, Técnico. Não sim, só técnico, eu aqui centrava-me mais nas redes, porque o que me surpreendeu, posso confessar isto, foi uma surpresa para mim.
Aquilo Sim. realmente foi. Porque eu já ando há muito tempo nas redes, eu já venho Ok, do tempo dos ok, IRCs e das ok. coisas que eu sentia. Eu criei um Uhum. grupo no IRC, em Sim, 97, que se chamava sim. Experimentações. Ok, ok. E tentei criar um canal de arte, onde Sim. com vários pessoal, andava aí numas cenas. E realmente sentia que havia uma espécie de, não sei o quê, de silêncio, como se isso fosse até um tema um bocadinho incómodo, não é? Exato. As pessoas parecem que até incomodadas, Uhum. algumas até chocadas, não é? Sim. Sim, Pois, eu também, eu recordo, por exemplo, agora que se falou do IRC, dos inícios e assim, eu não me lembro qual era o ano e assim, mas lembro quando tive os primeiros contactos com a NET e com o IRC e assim. Pronto, ao princípio uma pessoa nem sabe o que é, depois cria um perfil e eu lembro perfeitamente que eu criei o nome Human, eu era humano, era o Human no IRC. Human, humano, era humano. E uma pessoa tinha que dar um nickname, não é? E então era humano. E entrei. E depois entrava-se e ficava-se ali à espera, aquilo era tudo muito lento, e depois falava-se, lá aparecia alguém e estabelecia-se contacto, e depois desse alguém também tinha um nome tipo, sei lá, X3PTZB ou estranhíssimos, nomes estranhíssimos. exatamente. E a pessoa lá falava e depois não se sabia quem era, e lá, quem és tu, o que é que gostas de música, gostas de não sei o quê. Pronto. E ao princípio aquilo era assim um bocado coisa e tal, e naqueles momentos em que estou quase para desistir daquilo e não, porque tinha-me sido o Nuno Rebelo, o músico Nuno Rebelo que me tinha falado e que achava fantástico e que era muito engraçado e não sei o quê, e eu não estava a achar assim grande piada aquilo, até que um dia, não sei como, né, porque lá entro em contacto com uma pessoa, julgava eu, não é, assim, já não me lembro o nome, não é, mas vamos agora dizer Flower, por exemplo, Flor, e eu entrei em contacto e falava de coisas e houve uma espécie de uma empatia, assim, uma espécie de uma empatia. Eu falava de umas coisas, a pessoa respondia e era muito, como é que se diz, solícito, assim, sempre a concordar comigo ou sempre, ou a perguntar-me coisas, a pôr-me a falar e uma pessoa ficava, e pronto, e sentia-me já assim, pelo menos já não estava a olhar para um ecrã assim, sem nada que fazer, já estava a contactar e a falar com alguém, assim. E então o que é que eu me lembro que aconteceu? Foi, portanto, era muito inocente naquele sentido de naif e de ser as primeiras vezes e uma pessoa estar ali, não sei. E de repente o que é que aconteceu? Era, eu estava às 2 da tarde e essa flower estava verde e eu se eu falasse ela respondia. Se fosse às 5 da tarde essa pessoa falava, se fosse às 10 da tarde essa pessoa falava, se fosse às 3 da manhã essa pessoa falava, se fosse às 6 da manhã essa pessoa falava. Incrível. E, portanto, eu lembro que ela dizia que ela vivia nos Estados Unidos. E eu, a determinada altura, fiquei a pensar assim, mas espera aí, esta pessoa, como é que é possível? Esta pessoa não dorme, não trabalha, não existe, assim, estilo... Como é que eu escrevo olá e imediatamente, 10 segundos depois, a pessoa responde-me hello, coisa a qualquer hora do dia. E de repente começaram a dizer, isso há firmas e companhias e coisas que contratam pessoas e é para pôr a pessoa a gastar a net, para estar tempo na net. E até eu senti-me bastante assim, estilo enganado, assim, estilo fui enganado e tal. Assim, e então lembro de ter até perguntado assim, ter feito uma coisa que sabia quem é que era essa pessoa e ela insistia que era, não sei o quê. E pronto, e então a partir daí é que começa uma coisa engraçada que é, eu descubro, assim como se fosse uma coisa, eu afinal posso ser outra pessoa, e, e de repente também faço por essa experiência, de repente dizer assim, agora sou a Luísa e tenho 30 anos e sou loira, deixa ver o que acontece. Pronto. E a partir daí já é uma experiência, chamemos sociológica se quisermos, porque eu não tinha mesmo qualquer interesse em ser a Luísa com 30 anos, ou seja lá quem fosse, mas queria ver o que acontecia, como me tinha feito a mim, e queria mais ou menos ver o que é que...
E começa a acontecer pessoas a falar comigo, homens, por exemplo, se eu era a Luísa e loira e 20 anos, apareciam homens a dizer olá, o que é que tu fazes, e que não sei o que mais. E pronto, e comecei a ver que aquela palavra virtual começou a fazer sentido mesmo antes dela ser assim tão falada assim, porque era mesmo virtual a coisa e assim. E pronto, e depois já não me lembro porque desisti ou passou-se para outra coisa qualquer e abandonei completamente. Também tinha o meu trabalho e assim, eu com o Estalecto e viajava, mexia no Japão, coisa, e não tinha tempo para estar assim, coisa, e passou. E passou-se tudo que tenha existido de redes sociais passou-me completamente ao lado. Portanto, digamos que só tive nessa primeira e depois nunca mais tive em nada. Até de repente começa a haver aquelas coisas, os blogs e os sites. Eu, os meus amigos músicos, todos, mais uma vez um Rebelo que era muito equivalente a mim como músico, vamos supor, assim, começou no rock e depois ficou improvisador e também compunha e assim, criou logo um site, passava horas a fazer o site, porque naquela altura ainda se tinha que saber programar para construir os sites e assim, demorou meses a construir aquilo e construir o site. Eu depois quando vi fiquei assim, ei, pá, que bestial, pode-se clicar no nome dele e ver-se o currículo e clica-se e clica-se aqui e vê-se um vídeo dele, de um concerto dele, extraordinário, também devia ter uma coisa desta, assim, mas passava-me ao lado ou porque não sabia fazer, ou porque não tinha tempo para estar a aprender a fazer, e passava lá. Os blogs também, assim. Até que finalmente, em 2004, há uma espécie de uma paragem com o Estelecto, assim, acentuada, porque cada vez tínhamos menos concertos e porque não estávamos a aceitar a baixa de preços que estava a existir no mercado e assim, e não aceitávamos descer um mínimo que achávamos o nosso mínimo, não é? E pronto, e começamos a deixar de dar menos concertos, pelo menos a nível nacional, a nível internacional ainda continuamos a dar alguns, e isso em 2004. Em 2006 a coisa acentua-se ainda mais, não é? Ainda fica mais acentuada a situação de menos concertos e dessas coisas assim. E, e o que é que se passa é, uh, pela primeira vez na minha vida, como é que eu posso dizer é, estou numa situação em que estou a viver sozinho, e quando digo sozinho, por exemplo, quando era miúdo vivia com meus pais, depois em Lisboa estive sempre, quase sempre com o Jorge Barreto no estúdio, Estalecto, 24 horas, quase por 24 horas por dia, e tanto quando estou a falar sozinho é de repente estar num apartamento meu, só, e de repente quando isso acontece, não é? Quando isso se passa, é, como é que é dizer, coincide com o momento em que também há menos concertos, menos encomendas, menos trabalho, essas coisas todas. E então, como é que é dizer, começa tudo a convergir para eu estar mais em tempo em casa, já não ter coisas para fazer, não tenho que preparar para concerto porque não vai haver concerto, não tenho que ensaiar para nada porque não vai haver peça de nada, e não estou a fazer encomenda para teatro, nem para cinema, nem para dança, nem... E então tudo começa como é que se diz, mesmo sem eu saber, parece que tudo se está a preparar para surgir na minha vida uma coisa qualquer que vai alterar esta ordem de coisas, não é? E o que é que acontece? Mais uma vez esse meu aluno, o Gonçalo Falcão, que falei há bocado, um dia, já não sei porquê, está a falar comigo, não sei o quê, o Facebook, não sei, o Facebook, o Facebook. Eu disse assim, o que é isso, Facebook? Ele não sabe o que é Facebook. Eu, não faço ideia. É uma espécie de i5, mas para cotas e para não sei o quê.
Eu disse, i5, eu também não sei o que é o i5. Ah, são redes sociais, assim, as pessoas escrevem-se, depois falam umas com as outras e trocam coisas, mas não liga ao i5, porque o i5 é uma coisa para putos, o Facebook é que é fixe, não sei o que, nem. Pronto. E eu, pronto, não liguei assim muito, né? Um dia ele manda-me um convite ou qualquer coisa a dizer, olha isto, Facebook, ou não sei o quê. Eu lá cliquei, lá fui ao Facebook, e depois lá me apareceu a janela, quer se inscrever no Facebook, e eu meto o e-mail, e eu meti o e-mail e meti tudo, e de repente estou no Facebook. E já não me lembro como era o Facebook, mas de repente estou no Facebook. E de repente estou no Facebook e estou a olhar para aquilo e vejo aquela coisa, e vejo, ponho uma fotografia, pus a minha fotografia, e de repente escrevo alguma coisa. E eu de repente escrevo alguma coisa. E depois já não faz. Logo, quer dizer, logo, por acaso lembro qual foi o primeiro post, que foi uma espécie, um haiku, chamamos assim, uma espécie de um haiku. Escrevi uma frase que era assim. ahm, ahm, Como é que era? Era. ahm, Como é que começava? Eu sei o fim, agora estou-me a tentar recordar. Que qual é que, portanto, se me lembrar do fim, que é. hum, é isso, ok, pronto. É assim. Há vida depois da morte e eu não trouxe cuecas lavadas. Pronto. Era só esse. Foi a primeira coisa que eu escrevi no Facebook. Foi existe vida depois da morte, ou há vida depois da morte e eu não trouxe cuecas lavadas. E fiquei a olhar para o ecrã e escrevi aquilo, truc, enter, e aquilo ficou escrito. E aparecia Vitor Rua escreveu, há cuecas lavadas, não sei o que, não sei o quê. E fica assim a olhar e não acontece nada, não é? E não acontecia nada, nadinho. E depois de repente lá começa a ver umas setinhas a dizer faça amigos, aconselhe amigos, e eu, ok, tem que se ter amigos, não sei, e lá começa a procurar pessoas, assim, deixa ver, pode ser este, deixa ver se está o não sei quem, pode ser este. E finalmente, mas de repente estou nisto de escolher amigos e de repente já estou a receber convites para se fazerem amigos meus, não é? E eu de repente, ok, começo a aceitar, dizer, ai, olha, uma pessoa quer ser meu amigo, quem é? Não faço ideia, Alfredo Teixeira, não faço ideia, pronto, Alfredo, vou aceitar, pimba. E aceito, e por exemplo a pessoa lá diz, olá Vítor, vamos supor, sou um grande admirador seu desde os tempos de GNR, blá, blá, blá. E eu, obrigado e tal, quer dizer, eu ainda nem sabia nada de nada e já estava a receber, olá, admiro o trabalho, não sei o quê, e receber coisas. E de repente já, por exemplo, um like, 2 likes, 3 likes. Eu estive a fazer uma experiência antes de vir aqui, agora para esta entrevista, por acaso dei-me ao trabalho de ir à cronologia, não é, do Facebook. E fui ver, porque tem lá aquela coisa, não é, onde nasceu, depois e quando surge no Facebook. E depois tem os anos, não é? Por exemplo, 2009, que creio que foi quando eu apareci no Facebook, e depois tem 2009, 2010, 2011, até a atualidade. E então uma coisa curiosa que fiz foi, por exemplo, fui a 2009 e fui ver a média de likes que tinha, por exemplo. E era assim uma coisa, por exemplo, 4, 6, 9, 12, 6, 9, 18. Depois de repente não se sabe bem porquê, 48, por exemplo. Assim, uma frase qualquer mais estranha ou qualquer coisa assim. E depois outra vez 12, 6, 9, 14, 26. Pronto, isto era 2009. Mas sempre a subir, mesmo já em 2009, sempre a subir. Ou seja, eu devia estar a ganhar cada vez mais amigos também, não é? E cada vez a coisa a subir. 2010 já começamos a falar de coisas em que já é tipo 20, 25, 30, exatamente. E por aí fora, até que agora eu, sei lá, quase que posso só pôr um ponto final, se calhar se puser um post com um ponto final, posso ter no mínimo 100 likes, se calhar. Porque o efeito é esse, o efeito do feed é esse. Quanto mais gente escolhe, é um efeito de multiplicação. É no fundo o mesmo que se passa na vida real, fora das redes. Exatamente. Quanto mais dinheiro tens,
mais exato, a tendência para, não é? exatamente. E É também, quase uma lei, não é? e também a própria, também com a mediatização, os mídias, não é? Por exemplo, quer dizer, eu sei isto desde bem cedo, porque bem jovem, com o GNR, apareci na televisão e essas coisas assim, mas eu fico sempre surpreendido. O poder da televisão é inacreditável. Uma pessoa aparece 3 minutos num telejornal ou numa televisão e ao outro dia a nossa vida é diferente. Desde no café o senhor que nos ontem vi na aquele não peça ao coração que o coração não está bom, leva antes o bolo rei e tal, que está melhor. É tudo mais simpático, é uma coisa. E depois recebemos contratos porque nos viram na televisão e telefonam, olha, Rua, vi-te ontem na televisão, não queres vir tocar? Não sei. É incrível, não é? Pronto, e se calhar nas redes sociais, essa multiplicação que tu falas também tem Dá essa esse relação com o exterior, ou seja, a completamente. rede que tu criaste depois reflete, Exatamente. usando aquela linguagem um bocado sociológica, Sim. neomarxista, o Exa capital simbólico que acumulaste, não é? completamente. Ou E seja, a também aquilo. legitimidade que te deram, não é? Também. Dão-te Exato. legitimidade, E, cedem alguma das deles, não é? exatamente. E Mas também muitas aquilo. vezes relutantemente, atenção, que se nota Claro. depois, tu no fundo, antes, essa rede, tu não, praticamente não havias. Não Só, existia. era passiva, que era uma rede que Exato. só recebia. E Exato. tu agora vês essa rede a mostrar que, porque é que Exatamente. se ligaram a ti, que ligação é que há contigo, não é? Exatamente. E aí Para ti, começa a parte. como que tens essa visão, que eu diria, estética, não. Pronto, um bocadinho o Walter Benjamin, desculpa lá se Sim. calhar Sim. parece um bocado intelectualoide, Sim. eu não quero Não, chamar não. Sim. intelectualoides, aqueles sabem Sim. como é que Não, é. mas é bem. Pronto, mas o Walter Benjamin fala um bocadinho disso, ele usa uma palavra que agora está encarada de uma forma um bocadinho negativa, devido à ressaca do 25 de Abril e daquele discurso político É. PCP, estilo Bloco de Exato. Esquerda, não é? Aqueles militantes do 25 de Abril, não é? Exato. O que chamam os Exato. 25 de Abril. Exato. Exato. E, portanto, a sensação que tu tens é que, de facto, há aqui qualquer coisa que, quer dizer, que passa, não é? Mas que simultaneamente passa e tu vês essa ligação, digamos, começas a senti-la. A tua intuição começa a funcionar mais, não é? Exatamente. Completamente. Então, por exemplo, eu vejo assim. Por exemplo, por exemplo, falar de críticas ou comentários, ou eu vejo muitas vezes coisas que se dizem das redes sociais, não é? E do Facebook, que é talvez a rede social com o Twitter, não é? E agora o Instagram, mas mais importante e assim. E eu vejo eu ouço e às vezes quase que me rio, porque recordo-me que se disse e se diz frases parecidas, e se disse ao longo dos tempos frases parecidas, sempre que aparecia algo de novo. Por exemplo, estilo, a ver a pintura e aparecer a fotografia e dizer se a fotografia vai acabar com a pintura ou a fotografia não é nada, e aqui não é. Depois aparecia o cinema e o cinema vai acabar com a fotografia e os fotógrafos diziam o cinema não é nada e o cinema dizia a fotografia não é nada. E depois aparece o 3D e as coisas dizem que não querem 3D e os outros querem 3D. E com as redes sociais, e por exemplo, eu lembro na música eletrónica, não é? Por exemplo, quando apareceu e quando surgiu, não é? Nos anos 50 e assim, as pessoas começavam, os computadores, a música dos computadores, eletrónica, e então era uma música fria, era fria porque era desumana, era uma música fria, desumana, as pessoas não gostavam porque não sei o quê. E eu achava sempre uma piada quando eu ouvia aquilo, porque recordo-me quando tive o primeiro computador, que foi um Atari, e cheguei a casa todo contente com a caixa e tiro o computador da caixa, o monitor da caixa e ponho o monitor em cima e aqueles teclados e ligo aqueles cabos e todo excitado para ligar o raio do computador, lá liga a corrente, coisa, lá me aparece o ecrã verde, ou lá o que é assim na coisa, e eu olho para o teclado, vejo aquela setinha ali a piscar para eu escrever qualquer coisa Era um e eu comando escrevo. DOS, não é? O comando Exato, DOS. Não é? exato. Era um E eu comando, era a tua. exatamente, eu escrevo hello, enter.
e aparece-me assim, I don't know how to allow. E eu, ei, que incrível, o gajo respondeu-me, que loucura do caneco. Claro que a seguir se escrevesse batata, ele dizia I don't know how to batata, descobri logo a seguir, mas pelo menos a primeira, fiquei entusiasmadíssimo com a primeira. E eu penso assim, como é que se pode dizer que isto é frio? Quer dizer, frio é um violino que uma pessoa pega no violino e bem pode dizer olá, que ele nunca diz olá nem nada. Agora ali, Nada, nada. ali estava Pelo contrário, o violino é um instrumento. A minha companheira está a aprender a tocar violino há vários anos. Ok, E eu uma vez resolvi tocar aquilo, começar a tocar aquilo. exatamente. E Exato. realmente aquele instrumento, o violino, é de uma dificuldade. Claro. É uma relação ali de transdução, como dizem lá os Simondons, não é? Transdução, não é? Que não há, ou estás, Ou ou não está, tocas, ou não claro. vale a pena, não vale a É pena capaz de ser insistir. dos instrumentos mais difíceis e mais ingratos para aprender o violino. Mas quer dizer, mas pronto, mas para dizer que eu não achava nada quando diziam aquela história, quando eu com aquela história da música fria e computadores, eu achava que o computador era como um violino ou como uma flauta, uma pessoa pode tocar bem computador ou pode tocar mal computador, como se pode tocar mal violino e bem violino, e podemos nos emocionar, entusiasmar e excitar tanto como a composição eletrónica como composição para violino e flauta, e bem cedo eu me apercebi disso, e isso para mim era claro como água, e nunca me interessou muito esse debate do frio e não sei o quê. E nas redes sociais, também, quando vem com aquelas coisas, que, é assim, das duas uma, ou dizemos assim, tudo isto que eu vou dizer é verdade, é um facto e tem razão de ser, e depois eu vou dizer umas coisas que parecem que contrariam tudo o que eu vou dizer e também é verdade e assim. E uma pessoa diz assim, mas como é que isso é possível? Como é que é possível, tipo gato de Schrödinger, assim, como é que é possível serem válidas as duas coisas ao mesmo tempo? Eu para mim essa coisa também nunca foi uma coisa que também se calhar faz parte da resposta quem sou eu, assim, que é uma coisa que nunca me meteu assim muita confusão, duas coisas aparentemente opostas coexistirem simultaneamente por elas próprias e sem meter confusão nenhuma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, silêncio e ruído. Se formos ao dicionário, este atual, este que tem já bué, o que diz bué, da Academia das Ciências, se for ver o que é que diz lá silêncio, eles dizem assim, silêncio, ausência de ruído. E depois diz silêncio e depois o sinal de diferente de matemática de ruído. Silêncio, diferente de ruído. Pronto. Então, a primeira coisa é silêncio, ausência de ruído. E eu fico a pensar assim, as pessoas que fazem estas enciclopédias, estes dicionários, têm que ser as pessoas mais fantásticas que a sociedade julga e mais apropriadas para fazerem estas coisas. E eu, quando era puto, imaginava, havia aqueles calhamaços que o meu pai tinha em casa, encadernados e assim, e imaginava sempre que quem devia fazer aquilo deviam ser pessoas assim com uma barba até aos pés, assim, com óculos, assim, coisas assim, e que eram pessoas que aquilo que escreviam, aquilo era quase. Exato, é uma lei quase como a de Moisés, assim, quer dizer, Está ali e acabou, não ali há. é ciência, quer dizer. E de repente, quando começo a pensar que posso questionar tudo e que deixa-me ver um dicionário como se fosse um livro qualquer e vou olhar para ele e vou tentar e vou criticá-lo ou analisá-lo como faço como se fosse um outro livro qualquer e não encarar aquilo como uma ciência exata. E de repente fico a pensar assim, silêncio, por exemplo esta frase, silêncio, ausência de ruído. E depois eu penso assim, o que é ruído? Depois vou ver ao mesmo dicionário o que é que eles indicam, o que é ruído. E entre uma coisa que, entre coisas de género, ruído, som irritante, né, depois dizem ruído, acústica, a ruído, na acústica, que é uma ciência, não é? Acústica. Ruído é um som com uma onda aperiódica, não periódica.
Ou seja, digamos que o som, para eles, para a acústica, o som tem uma onda, seja lá o que isso significar, periódica, e para eles o ruído, para haver uma coisa, para dizerem a diferença entre o som e a outra coisa que não sabiam, chamaram-lhe ruído e disseram, ok, este é diferente do outro, porque o outro tem uma onda regular, periódica, e o ruído não. O ruído tem uma onda aperiódica e conforme mais ruído, mais aperiódico e menos aperiódico. Então, eu digo assim, se ruído é, segundo a ciência da acústica, se ruído é um som aperiódico, portanto não periódico, e também, segundo o mesmo dicionário, um som irritante, ou que perturba, ou que chateia, ou barulhento, ou barulho, ou não sei o quê. Então eu pergunto, se eu agora, nós estamos aqui os dois, tu estás-me a ouvir perfeitamente, e se eu começar a tocar piano, se tivesse agora aqui um instrumento, um piano, e se eu começasse a tocar piano, cujo instrumento produz som tónico, ou seja, som com ondas periódicas, portanto não produz ruído, o piano. Os instrumentos de percussão, há instrumentos de percussão que produzem ruído. Por exemplo, uma cuica, ou um bombo, bom. Agora, o piano não, produz sons tónicos, que uma pessoa pode definir uma nota, dizer é um dó, é um ré, é um mi, não é? Então, se agora estávamos em silêncio e eu começava a tocar a Sonata ao Luar do Beethoven, num cravo, vamos supor, não é? Nós estávamos, segundo o dicionário, estávamos em silêncio. Nós num concerto, ouvir uma orquestra de 200 músicos a tocar Beethoven, se não houver instrumentos de percussão, por exemplo, se for uma orquestra de cordas, segundo o dicionário, estamos em silêncio, porque é a ausência de ruído. Ora, não há ruído nenhum num concerto do Beethoven ou de Mozart com 150 violinistas. Há som, mas não há ruído nenhum. Portanto, quando o dicionário diz silêncio, ausência de ruído, fica assim, estilo, há aqui qualquer coisa que está... E ainda por cima... Não encaixa, qualquer coisa que não encaixa. Pois não, e depois diz assim, ok, eles enganaram-se, vamos supor, vamos dar um desconto e dizer assim, ok, eles enganaram-se e queriam dizer silêncio é a ausência de som. Pronto, aparentemente já corrige imensas coisas, porque já tira aquela ideia do barulhento, irritante, perturbador, que o Beethoven não era, nem o Mozart. Também já retira a ideia do som aperiódico, já, porque diz. Não, só é um pequeno parente. que me fizeste lembrar. Eu, quando tinha o programa Abecedário, eu falei daquele programa que eu tinha na Rádio Universitária com o Edmundo, eu fui à pesquisa da música e fui tentar encontrar a música mais antiga que existia. Parece que é chinesa, dizem que é chinesa, não é? Sim. Mas na ocidental encontrei um concerto de música grega, não sei se a notação era correta, há muitas discussões sobre foi num vaso, não é? É capaz de ser isso que eles fazem. Então a música tinha uma parte que era autêntico ruído, era um caos. Acabava com todos os instrumentos, estás a tocar cacofonias, não é? Como se diz cacofonias, não é? Exatamente. É só esse. Olha, posso meter aqui um excerto disso. Podes, até se escolheres, se tiveres a versão, há uma versão muito boa. É que eu estou agora a mudar de casa, então tenho tudo em caixas. A minha não, vida mas, agora... vou procurar isso. Mas tu não consegues encontrar isso, já agora depois fico. Era isso que eu ia dizer, no YouTube, eu posso-te mandar pelo YouTube, porque chama-se Eduardo Paniagua, o intérprete. Exato. O intérprete. Eu tinha o DVD, eu lembro do DVD, tinha assim uma imagem clássica. Pois, um vaso, exatamente. Sim, um vaso. Pois, porque a partitura foi encontrada num vaso grego, escrita num vaso grego. E é a obra mais antiga ocidental de uma obra escrita encontrada até essa altura.
e pronto, e é Sabes que era importante. essa a música, desculpa só interromper, era essa a música que usávamos como indicativo do programa. Então é E um. ninguém sabia, quer dizer, é uma música, toda a gente, que raio de música é esta? Mas Mas com um ar depreciativo. sabes que é engraçado? Isto é ruído. Eu toquei agora com o Chris Cutler recentemente, já toquei muito, desde 87 que toco com o Chris Cutler, mas toquei recentemente em Vinhais, na homenagem a Jorge Lima Barreto, toquei com o Chris Cutler. E ele tem um programa de rádio que se chama Probe, em Londres, e mostra-me sempre os programas e assim. Então, o primeiro programa dele começou com essa música. Era o programa O que é Música, e a música que ele também escolheu também foi a que tu escolheste para o genérico. Também foi. Mas Muito pronto. bem, continuando. Mas, Continuando a mas nossa. continuando. E então o que eu acho é, eu não acredito, ou melhor, quando aquelas pessoas dizem assim, as redes sociais, por exemplo, coisas contra a rede social. As pessoas não contactam umas com as outras, perdem o tempo que deviam estar a contactar com outras pessoas, não estão a fazer, não estão no exterior, em contacto com a natureza, etc, etc. Isolam-se e ficam a olhar para um ecrã e Vícios, não é? exatamente, é Muito viciante. moralista, não é? Moral. Pronto, exatamente. Pronto, isso é tudo mais ou menos os contras, não é? Coisas quase como se fosse contraindicações, se o Facebook fosse um medicamento, era assim, dizia assim, contraindicações. Cuidado, Uh, cuidado. Provoca adição, pode provocar adição, você pode se Dose isolar. excessiva, não é? Se for uma dose Exato, excessiva. exato. Agorafobia, pode ficar em casa, pode também começar a ficar antissocial, pronto, essas coisas todas. E depois, por outro lado, se calhar, como vamos pôr prós, como as pessoas, frases ou coisas a favor das redes sociais, por exemplo, coisas de senso comum, assim de género. Encontrei um familiar meu que já não via há 40 anos. Ou encontrei os meus amigos todos do 7º ano do liceu, ou os da tropa, ou então coisas, vamos agora assistir coisas mais É para mais importantes. cotas. Os mais novos não é bem assim. Os mais novos Exatamente, é pois, aquela. exato. Pois era o que eu ia Isso. dizer, por isso ia agora entrar no outro lado mais de relacionamento, por exemplo, de coisas como havia antes nos jornais, que é procura-se cavalheiro para motivos de amizade e não sei o quê. Hoje já não é procura-se cavalheiro, hoje a pessoa vai ao Facebook, procura uma fotografia com uma cara de alguém que acha que lhe interessa, vê o nome, clica no nome, fica logo a saber, em princípio, a ser verdade o que está na página, se gosta, qual é o filme que gosta, quais são as músicas que gosta, que livros é que leu ou que lê, e depois se conseguirmos ler os posts, vemos que tipo de onda é a pessoa, ou seja, já é muito mais complexo e muito mais informativo do que procura-se cavalheiro para razões não sei quê, não sei o que mais. E o que eu acho é que tudo de um lado, tanto dos prós como dos contras, provavelmente ambos têm razão, como eu dizia há bocado, e eu consigo, e tenho essa habilidade desde muito cedo, de conseguir, como disse há bocado, que duas coisas aparentemente opostas, como o silêncio e o ruído, coabitem na maior. Isto tudo porque, por exemplo, e só para concluir a parte do silêncio e o ruído, há silêncios ruidosos e há ruídos silenciosos. Isto não é poesia, porque se fosse poesia era fraquita. Mas é mesmo verdade. E vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo de um silêncio ruidoso. Nós todos ouvimos música. Tu, se calhar, antes desta entrevista, estavas a ouvir música ou no rádio ou no computador ou assim. Quando se ouve música, seja por um LP, um CD, MP3, seja o que for, e não interessa perceber de ciência isto que eu vou dizer, porque eu também não percebo o que vou dizer, e portanto é irrelevante, mas percebo o que quero transmitir, é o seguinte, quando se grava hoje nos estúdios, grava-se
numa frequência que eles chamam de 48 Hz. Não interessa o que é que isto significa, mas significa que eles dizem que é num range, numa tessitura de 48 Hz, quando se grava. Agora até se grava também em 88 e coisas assim, mas pronto. Chegou-se a gravar a 24 bits, não é hertz, bits e assim. E de repente, quando se passa para CD, é reduzido para 16 bits. Portanto, não interessa o que é que são bits, mas sabemos é que quando se grava está a 24 e quando se vai a ouvir passa para 16. E há assim um corte, não é? E então parece que todos os sons que estivessem acima dessa coisa, não é? Parece que aparentemente desapareceriam, não é? E então, a ser verdade isso, quando fôssemos ouvir a música, o que ia acontecer era assim, íamos ouvir música assim, tipo Yesterday, oh, she was so far away. Ou seja, era isto que ia acontecer à música. Então o que é que eles arranjaram? Arranjaram uma coisa que se chama Dieter Noise. E então o que é o Dieter Noise? Em português, o ruído Dieter, seja lá o que for Dieter, né? Ruído, é um ruído, como o próprio nome diz, que eles metem nos CDs e nos MP3 e em tudo que nós ouvimos, para digital, para que se ouça de forma perfeita e sem esses cortes a música por causa dessa compressão que foi feita de passar de 24 para 16. Ou seja, introduzem um ruído para que nós ouçamos perfeitamente uma harpa, heavy metal, tudo tem esse Dieter Noise para ouvirmos perfeitamente. Se não tivesse, ouvíamos com as tais quebras e assim. Agora eu pergunto, tu notas esse ruído quando ouves música? Não, ninguém. Portanto, é um ruído silencioso. Estamos na presença de um ruído, porque o próprio nome desse coisa é Dieter Noise. Portanto, não há qualquer dúvida. É um ruído, é o ruído Dieter, que é introduzido no fim da gravação para se fazer a masterização, quando é feita essa compressão, para evitar e para fazer com que nós ouçamos a música corretamente sem falhas e sem glitches e sem coisas assim. Portanto, existe ruídos silenciosos. E também existe o inverso, silêncios ruidosos. Por exemplo, é muito fácil. Se estivermos num campo e estamos, por exemplo, afastados começamos a afastar cada vez mais, por exemplo, de uma praia, do mar. Ora, o mar é ruído, aliás chama-se ruído branco, porque é a soma de todas as frequências, tudo que é vento, chuva, água. Quando está a televisão, quando está sem... Exato, estática, o poltergeist da televisão, tudo isso é ruído branco, chama-se ruído branco na música, que é a soma de todas as frequências do som. Então, quando o mar é ruído branco, não é? Portanto, é um ruído, o mar é um ruído. Então, se eu me começar a afastar do mar, afastar, e faz conta que estou vamos supor que é um deserto, e eu areia, só areia, não há nada, não há ninguém, e eu afasto-me do mar cada vez mais, até que há um momento que estou em silêncio. E o que é estar em silêncio? E silêncio não é ausência de som, nem de ruído, nem de nada. Silêncio, pelo contrário, é um som, é um tipo de som. Tal como o ruído é um tipo de som, o silêncio também é um tipo de som. E o silêncio é o instante em que nos apercebemos que ouvimos algo. Pronto. E então, nesse momento, quando eu me afastei no deserto, e no instante em que eu me apercebo que ouço algo, o que é que eu ouço? Eu ouço uma reminiscência do mar. Se ouço uma reminiscência do mar, e se o mar é um ruído, eu estou a ouvir um ruído. Eu estou em silêncio ruidoso. Eu estou num silêncio ruidoso. E diz. Estás sempre. Sempre. E depois viver é estar em ruído. E agora outra coisa, já dizia o Atali, agora outra coisa que é, e depois conta aquela coisa que é silêncio diferente de ruído, que também vem no dicionário, silêncio e o sinal diferente de ruído.
E, aparentemente, tudo nos leva a crer, se fôssemos a acreditar desde miúdo nas coisas que nos dizem como sendo verdades, tudo nos leva a crer que o que eles estão a dizer faz sentido e parece que é lógico e que é verdade. E nem sei como é E que eu. não é, e não é, e Não, não é. mas não é, nem Nada, pode ser. absolutamente nada. Nem pode ser. E há uma história que eu gosto de contar que demonstra muito bem isto, que é, tu és do campo e eu sou da cidade. E eu vou visitar-te. E vou à tua casa, do campo, e estamos a jantar, e depois, olha, está um belo dia, vamos aí para o campo, ver as estrelas. E convidas-me e vamos pelo campo fora e tens uma quinta gigantesca de papoilas ou qualquer coisa assim, e vamos por ali fora, não há nada, não há telemóveis, não há nada, não é? E de repente no meio já andamos imenso e paramos e sentamos-nos a olhar para as estrelas. E de repente eu que sou da cidade digo assim, epá, olha-me para este silêncio, isto é que é vida, olha para este silêncio. E tu que és do campo e que vives no campo, olhas para mim e dizes assim, silêncio, tu não estás a ouvir o ruído daquela catarata ali ao fundo, do riacho ali ao fundo. E não estás a ouvir este mosquito que está aqui a chatear-me já para aí há meia hora, bzz, e coisas assim. E não estás a ouvir ali as cigarras, cri-gri-gri-gri-gri, da coisa. E não estás a ouvir o vento que está a abanar as folhas. Ou seja, eu estou encostado a ti, ombro a ombro, estamos sentados encostados na mesma paisagem sonora e eu estou a chamar silêncio a essa paisagem sonora e tu estás a chamar ruído a essa paisagem sonora. Portanto, essa história do silêncio diferente de ruído é quase que é logo destruída com esse exemplo tão prático e tão simples como esse. Se é que fosse possível, preciso, algo mais complicado. Mas isto para dizer que eu sempre acreditei que duas coisas pudessem coabitar junto. E, por exemplo, quando é em discussão, quando estamos numa discussão, por exemplo, e numa conversa em que alguém tem que defender um ponto de vista, eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem assim, é para a rua, foi. Ainda há bocado estavas a dizer uma coisa e agora estás a dizer outra. E eu Contrário. fico, eu fico sempre assim espantado, porque por um lado percebo o que eles estão a dizer, mas por outro nunca entendo muito bem, porque para mim acho perfeitamente normal eu poder dizer branco e preto ou dizer silêncio e ruído na mesma frase. Por exemplo, eu sou capaz de estar, se me apetecer, se me der para isso, e se achar as pessoas, por exemplo, estamos num café ou estamos num sítio qualquer, e de repente começo a ouvir alguém a falar mal, por exemplo, de Fidel Castro. Por exemplo, vamos supor, estou agora a dizer, começo a ouvir alguém dizer mal, mas a dizer mal de Fidel Castro de uma forma sem qualquer informação histórica, só porque ouviram alguém repetir milhares de vezes que o Fidel Castro é um estupor ou qualquer coisa assim, um ditador, mas não tem qualquer informação histórica. Eu sou capaz de imediatamente a defender o Fidel Castro, estar uma hora a defender e dizer tu és maluco, até o Fidel fez a revolução, foi libertar aquele povo, e sou capaz de estar uma hora a defender o Fidel e arraso com o gajo que disse mal do Fidel. Mas 50 partidas, no mesmo café, no outro dia qualquer, ouvir alguém a elogiar o Fidel no máximo, a dizer que é o máximo, e também sem o mesmo rigor histórico, etc, etc, sei quê. Eu disse, mas o que é que estás a dizer? Tu estás a dizer que esse gajo é um gênio quando anda a matar gajos só porque tem opinião diferente dele e aprender por gajos porque não têm a mesma política dele e, portanto, e sou capaz de estar uma hora a dizer mal, entre aspas, do Fidel. Assim. Portanto, eu para mim sempre foi normal conviver com assim os opostos e às vezes não vejo assim grande problema em eles coexistir. E neste caso das redes sociais, tendo em conta os prós e os contras, eu parece que esqueço disso, se há prós e contras, e tento é ver uma coisa que é assim. Por exemplo, há uma coisa que é assim, eu agora posso estar, e se calhar posso estar, alguns período de tempo, a dizer coisas
por exemplo, para mim positivas, ou coisas, ou histórias, o que é que mudou ou não a minha vida ao Facebook e assim. Mas também posso, numa frase, destruir tudo o que eu vou dizer a seguir, dizendo assim. Por exemplo, repara bem como é que uma frase tão simples pode aparentemente destruir tudo o que eu vou dizer a seguir. Que é dizer assim, eu, se amanhã recebesse um contrato, uma encomenda, para compor uma peça para a orquestra XPTO e se dessem-me um prazo e me pagassem por esse trabalho uma coisa justa e normal, e depois a seguir também recebesse a notícia, como era nos anos 80 e 90, gostaria que tínhamos, sei lá, 4, 5, 6, 7 concertos por mês, gravávamos 1, 2, 3 discos por ano, íamos ao estrangeiro 10, 12 vezes por vezes por ano. Portanto, com um tipo de vida desses, eu não me estou a ver no Facebook, não é por querer estar ou não querer estar, ou por ter algo contra, é porque simplesmente não iria ter espaço para isso, não é? Pronto, é porque iria estar a compor, a tocar, coisa que e não iria ter, e isso já me aconteceu. Ou seja, já me aconteceu muitas vezes, por alguma razão, ter que me isolar ou ter que estar a trabalhar, e de repente, naturalmente, aquilo que parece o tal vício, aquilo que eu estou a dizer assim, epá, eu estou mesmo viciado, a primeira coisa que faço mal acordo é ir ao Facebook ver como é que está as coisas e não sei o quê, não sei como é. Isso de repente não faz sentido nenhum, não tem esse vício, é como se uma pessoa fosse viciada em tabaco, assim, ou álcool, seja o que for, e de repente julgar-se que está mesmo viciado porque todos os dias fuma, e um dia, por qualquer razão, começa a fazer uma coisa qualquer e esquece totalmente do cigarro e nunca mais pensa no cigarro. É o que eu penso do Facebook, ou seja, eu sinto e sei que, no meu caso particular, se a música me chamar para alguma coisa, se tiver cada vez mais concertos, encomendas, coisas assim, o Facebook desaparecia, nem sequer assim estar com o telemóvel assim a mandar a mensagem, vou tocar agora, isso iria desaparecer também. Mas como isso não é uma realidade atual e pelos vistos não vai ser tão cedo, então passo a explicar porque é que eu disse que depois iria passar a outra parte do tempo, se calhar, a dizer coisas positivas do Facebook. Isto porquê? Porque, como eu disse há bocado, eu dei um salto gigante entre estar no início no IRC, ou lá o que é, IRQ, ou lá o que é, e passar para o Facebook sem ter experiências pelo meio, nem da i5, nem da i4, nem nada, 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 nada. Passei de um para o outro. E quando vou ao outro, portanto, como eu disse, não tive aquela experiência dos blogs, nem dos sites, nunca consegui fazer, nunca tive jeito, nunca quis saber, nem nada. E de repente o Facebook não tinha que se fazer nada, não tinha que se construir site nenhum, é só meter o nome, o e-mail, já está, já coisa, o que é que queres escrever? Olá, sou eu, e de repente já estão pessoas a dizer olá, e olá, sou coisa assim. Pronto. E então, por isso é que ao princípio era um bocadinho chato e monótono uma pessoa não ter assim coisa, depois a coisa vai logo aumentando, no meu caso foi muito rápido, porque se calhar muitas pessoas começaram a conhecer-me, do Vitor Rua, do GNR, outros Vitor Rua, dos Teleg, assim. Portanto eu comecei a receber muitos convites para amigos e aceitava sempre. Por exemplo, eu sei que há pessoas que faziam aquela coisa de, quando se recebe um convite, de clicarem para ver quem é a pessoa, analisam as fotografias, se é real. Eu nunca fui ver, agora faço isso, agora que já não posso quase ter amigos é que faço isso, mas até aos 5.000 era alguém pedia amizade e eu clicava mesmo sem ver o que era nem o que não era. Podia-se chamar a coisa mais esquisita. Eu como batata, assim, eu fui amigo do mesa de cabeceira,
não é? E fui amigo das coisas mais estranhas, assim. Por isso aceitava tudo. Também tem Isso que esse. é. E alguns são originais, já. Alguns nomes como Ah, serpente, exato. merda. Exatamente. Conseguem ter nomes e coisas extremamente interessantes. Mas sim, porque o nome começa logo, é logo uma identidade, não é? Há logo ali uma parte de. É quase como eu ter escolhido o nome GNR para o meu grupo, foi quase como se diz hoje com os código postal, foi logo quase meio caminho andado, porque mesmo antes das pessoas ouvirem a música, já havia jornais em Lisboa, foi tal e qual, a escrever, a dizer: vejam bem que há um grupo no Porto que se chama Grupo Novo Rock GNR, e esta, hein? Pronto, foi um jornalista, o Luís Vita, que escreveu isso no jornal tal e qual. Ainda nem sequer se falava da música, só pela escolha do nome. Portanto, logo o nome também é importante nas redes sociais, isso. Bem, com uma fotografia de perfil, etc. As coisas todas. Agora, a minha experiência ao longo do tempo e o que eu senti aos poucos foi uma pessoa começa a ver, a tentar perceber porque é que os posts têm mais likes que outros e porque é que as pessoas gostam mais de umas coisas, se as frases curtas têm melhor reação do que as frases muito compridas e os textos muito longos que têm menos recepção da parte pública. Por exemplo, se for uma fotografia as pessoas aderem mais, mas se for um vídeo já aderem menos, porque mesmo que seja uma música não estão para ouvir ou não conseguem ouvir no telemóvel ou não conseguem ouvir porque no emprego não estão para mostrar que estão no Facebook a ouvir. Não têm tempo, ou estão muito acelerados, não é? Exato, 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 pois são próprias, às vezes, proibições naturais até do espaço ou do sítio onde estão e assim.